there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking Thank thing. you. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast. BipaCast não, puta, olha só, ato falho. Bem-vindos a mais um Explica Bitcast. Depois de 2 anos a gente se acostuma, né? Mas bem-vindos a mais um Explica Bitcast. Faz muito tempo que eu quero me aprofundar mais num tema que é teoria das bandeiras. Assim, é um tema que é interessante, a gente vê o caminho que o Brasil está se encaminhando. A gente ouve falar muito do Paraguai também, principalmente, mas eu sei que tem outros lugares que são alternativas interessantes. Eu fui para o Paraguai em setembro, vou conversar com o Bernardo também. Acho que esse podcast deve sair, inclusive, antes desse aqui que a gente vai gravar agora. Então, vai ter um podcast falando do Paraguai e achei muito justo trazer alguém para falar do Uruguai também, que é um país que confesso que eu tenho muito interesse também, principalmente porque eu gosto de praia e aí eu sinto meio falta disso pensando em Paraguai. Então, cara, bem-vindo, tudo bem com você? Tudo certo, cara, tudo tranquilo, tudo ótimo. Acho que é bom a gente começar pedindo para você se apresentar, assim, querendo ou não, tem muita gente que me segue que é muito de dentro da bolha maximalista do Twitter. Eu já encontrei vários conteúdos seus pensando essas coisas de teoria das bandeiras, Uruguai, Paraguai, quem sabe Portugal, sabe, outros lugares para ir, ter uma vida nômade, mas é justo a gente extrapolar que muita gente não sabe com quem eu estou falando. Então, se apresenta um pouco, conta sua história, o que você estudou, o que você trabalha, o que você fez, sabe? Qual é a sua trajetória profissional, para o pessoal saber com quem está conversando. Bom, beleza, legal. Bom, então, meu nome é Gustavo Strobel, eu trabalho com imigração desde 2010. Eu comecei a trabalhar no Canadá. Eu preparava as pessoas para a imigração para o Canadá. Na época, eu só precisava preparar um portfólio, mandar a documentação e você ganhava permissão de viver e procurar trabalho no Canadá, né? E isso, com o tempo, se transformou em outras coisas. Aí você tinha que estudar pra caramba, ter um diploma, ter uma pontuação, é o Expert Entry de hoje que é bem mais difícil, e as pessoas se matavam para entrar no Canadá e não valia mais a pena. E eu comecei a trabalhar com Portugal em 2015. Eu fui fiz os primeiros vídeos do YouTube em 2015 sobre imigração para Portugal. E foi bem interessante na época, porque teve mais de 20 mil visualizações naquela época. Naquela época, 20 mil visualizações era tipo 200 mil hoje, né? E eu tive que tomar a decisão se eu ia ser um influencer ou um profissional de imigração. E como em 2015 a geração boomer, o mundo boomer era mais forte, eu decidi na época não ser um influencer, ser um profissional de imigração. E ele funcionou na época, a gente levou mais de 3 mil famílias para Portugal, teve muito trabalho. Claro que Portugal mudou também de 2015 a 2020, foi mudando, né? As fronteiras vão mudando, né? E basicamente qualquer influencer com uma câmera e um canal de YouTube vira especialista de imigração. Teve muita competição para Portugal também, e daí eu fui trabalhar com os Estados Unidos. Que os Estados Unidos é mais complexo, você tem que falar a língua do índio ali, né, do homem branco lá, né, você tem que ter um domínio cultural também. E como eu sempre fui meio nerd, sempre gostei muito de inglês, né, eu sempre fui fluente desde os 20 anos de idade. Eu fiz uma parceria com o Dr. Jake lá, a gente trabalhar com Green Card ali na época da pandemia, o pessoal fechava em casa, sonhando para um mundo melhor, vida melhor, né? Todo mundo quer emigrar, desde os nossos antepassados, né? Você teve antepassados aí, portugueses, italianos, talvez, que vieram para um mundo melhor no Brasil, né? Os meus antepassados também vieram, a gente sempre está querendo ir para um lugar melhor, né? Então, a gente trabalhou com os Estados Unidos forte, até agora o Trump, não foi o Trump, na verdade, quando o Biden escancarou a fronteira, e teve aqueles milhões de pessoas invadindo lá os Estados Unidos ilegalmente, mudou o sentimento americano em relação à migração e diminuiu muito a facilidade de aprovar um green card, né? E nessa época, em paralelo, teve aqui essa nova, eu não sei como dizer isso de uma maneira que não seja muito louca, mas essa sensação, essa sede por impostos insaciável da nossa sociedade ou do nosso governo agora, né? Então a gente entrou numa vertente, assim, eu lembro que em 2021 tem um competidor meu que eu ajudei a conseguir o green card para ele, e ele estava conversando com ele,
E ele falou assim, cara, eu vou fazer um escritório para as pessoas pagarem menos impostos, né? E eu lembro em 2021, eu falei, olha, brasileiro sonega, brasileiro não tem necessidade, não tem uma pressão, né? As pessoas não vão lá falar quantos Bitcoin eles têm na declaração de imposto de renda. As pessoas tendem a sonegar no Brasil, né? E daí, ficou por isso. Mas é engraçado que virou 2022, aí deu esse rocambole aí, e daí parece que o mundo dos últimos 5 anos, assim, quanto mais louco algo pode ter algo acontecer, mais ele acontece. Então, as pessoas não estudam curva de Laffer, né? Se eu fosse um dirigente de um país, eu estudaria curva de Laffer, né? Que seria do meu interesse. Mas o pessoal está tentando provar que a curva de Laffer não é verdadeira, então a gente está numa situação, daí em 2023, quando eu vi aquilo, eu renunciei ao meu green card, eu renunciei ao green card americano. Eu sei que isso é uma coisa meio louca para brasileiro ouvir isso, né? Como que você renunciou ao sonho americano? Não, é que é muito imposto, né? Esse 50%, 40%, 50% de imposto em tudo que você ganha global. Não tem como escapar. Se você tentar escapar do fisco americano, você vai preso. Eu tenho conhecidos meus que estão foragidos dos Estados Unidos por causa de dívidas fiscais. É, Acho conhecidos que assim. um contexto que é importante dar e que o pessoal em casa talvez não saiba, mas é que o imposto nos Estados Unidos é um pouco diferente no Brasil, que assim, você não dá só uma saída fiscal, mora em outro país, a renda está em outro país e você não precisa passar. Enquanto você é cidadão americano, você precisa pagar imposto para os Estados Unidos, você estando morando nos Estados Unidos, no Brasil, na Tailândia, em Marte. Exato, é bem isso mesmo. É como se fosse uma lei dos offshores, só que assim, o funcionário do fisco americano, eles têm o poder, a dedicação, um histórico de ir atrás de tudo, assim, né? Então, esse conhecido meu, ele fez umas vendas de imóveis no Brasil, ele não quis pagar imposto sobre o lucro que ele teve nessas, ele era corretor de imóveis, né? Já nos Estados Unidos, já com passaporte americano e tudo. E daí um dia chegou uma cartinha para ele se apresentar na corte. Chegou lá, o juiz falou assim: ó, você deve 6 milhões de dólares aqui, de acordo com nossos cálculos, né? Com multa e tal, 6 milhões de dólares. Aí ele puxou o contador dele e falou assim: ó, meu contador me enganou aqui, meu contador aqui. Ele me disse que eu não precisaria pagar imposto sobre o que acontecia no Brasil. Daí o contador confessou, diz ele, né? O contador confessou na frente do juiz. Daí o juiz virou e falou assim: tá bom, então são 3 milhões de dólares para você, contador, e 3 milhões para você, sonegador. Então, ele literalmente está foragido. Ele não pode pisar nos Estados Unidos. Ele tentou pagar essa dívida por um tempo, daí desistiu, né? Então, assim, os Estados Unidos é muito legal, mas ele tem essa coisa da carga pesada. E como minha renda era toda fora dos Estados Unidos já, eu escolhi daí uma outra bandeira fiscal, outra residência fiscal no Uruguai, em 2023. E foi uma das melhores decisões da minha vida. É um país muito positivo, um país muito... Ele tem um imposto territorial igual ao do Paraguai, ou seja, a renda estrangeira não não tem como pagar imposto aqui. Eu já tentei, eu achava que se eu pagasse algum imposto eu ganhava um passaporte mais rápido, mas eu tentei várias vezes, não tem como, não tem espaço, é ilegal, porque o Uruguai foi utilizado no passado para lavar dinheiro, então é impossível você pagar renda estrangeira no Uruguai. O Brasil, você pode pagar renda estrangeira a hora que você quiser. A hora que você quiser lavar dinheiro no Brasil, você pega $1 milhão, ganhei $1 milhão no exterior. Você só coloca lá na tua declaração de imposto de renda, você paga lá 15%, 20%, lavou o dinheiro, né? Você tem uma origem, tem um documento do governo oficial, né? O Uruguai não tem isso, não tem como fazer isso. Né? E foi uma ótima decisão. É claro que para você existe a bandeira fiscal e existe a residência fiscal. Eu tenho clientes que usam só a bandeira fiscal para poder comprar, por exemplo, cripto, Bitcoin pelo mundo, num KYC uruguaio, quando os relatórios fiscais vêm para o Uruguai, não vão para outros lugares, né? Essa é uma maneira de trabalhar. Eu realmente vivo no Uruguai, porque eu tenho um filho pequeno, etc e tal. É um ótimo país para quem tem família, e dessa maneira também eu estou mais blindado de uma malha fina da Receita Federal. A gente pode entrar mais a fundo nisso depois, né? Mas tem várias maneiras de você fazer saída definitiva do Brasil, né? Mas a melhor maneira é realmente sair do Brasil, né? Se saiu do Brasil, realmente você não deve nada, né? Tem gente que gosta de emular, né? Ah, eu fui para o Paraguai, comprei um certificado fiscal e daí saí definitiva, mas eu moro
Eu moro em Uberaba, né? Não sei se isso vai funcionar, né? Não, perfeito. Cara, você comentou de. Tipo, primeiro, você com certeza já falou várias coisas que eu vou querer dar zoom in, a gente com certeza vai se aprofundar em várias partes, mas para manter esse intuito de introdução no começo, o que te levou a se envolver com o nomadismo como um todo inicialmente? Você falou, começou com o Canadá, já trabalhou com Estados Unidos, Portugal, Uruguai. Qual é a motivação subjacente, assim, sabe? Por que isso te chama, assim? Boa pergunta. Eu sempre gostei muito de culturas estrangeiras, né? Eu tenho um problema que eu não me identifico muito com o randandan brasileiro, né? Aquela coisa de moto estourando escapamento. Nunca me senti muito brasileiro, assim, né? É claro que também eu sei que eu não sou o homem branco do primeiro mundo, e também foi uma descoberta muito legal. Quando você vai morar no primeiro mundo, você descobre que você tem coisas do Brasil que são excelentes. A zoeira, por exemplo, só o Brasil tem. Eu tento fazer zoeira com meus amigos americanos, não dá certo. Eu tento fazer zoeira com meus amigos uruguaios, cara, é uma tristeza, cara. Parece que os caras não sabem quando está fazendo piada, entende? É muito frustrante. Daí eu tenho o meu grupo de amigos brasileiros, né, que a gente fica mantendo a zoeira viva ali, né? Mas o que aconteceu foi que eu sempre curti outras culturas e daí teve aquela eleição da Dilma, o gráfico, né? Tinha os gráficos, assim, aquelas linhas aleatórias, assim. E quando ela terminou aquilo, eu lembro que eu olhei para minha esposa na época, né? Minha esposa, a gente olhou um para o outro e falou assim, acho que está na hora de sair do Brasil, né? Isso foi em 2014. E daí que a gente foi para Portugal, a gente começou por Portugal primeiro, né? E naquela época ainda não, essa sensação, esse descontentamento planetário não estava forte ainda, tão forte. Mas ali eu percebi que tinha caminhos que até então não eram tão óbvios, né? De conseguir vistos de residência nos outros países. E daí eu lembro que fui um dos primeiros a ir na embaixada de Portugal em Brasília, eu estava morando em Brasília na época, e falar com os portugueses ali, e os caras me atenderam bem, não tinha uma pressão imigratória na época também, não tinha um ranço imigratório na época. Então eu falei assim, você abriu uma empresa em Portugal, você pode viver e morar lá. Beleza, abri uma empresa em Portugal, fiz uma viagem, né, para abrir empresa, fazer um networking com os contadores. Eu lembro de ter mandado 10 e-mails para 10 contadores e só um me respondeu, que é o cara que ficou rico comigo, ele abriu 2.000 empresas com meus clientes lá. O cara ficou rico pra caramba, me ama até hoje. É, e E foi isso, foi assim, eu entrei nessa assim por uma curiosidade ativa assim, e por um ócio criativo, na época eu já era empresário e eu acabei gostando muito da parte de trabalhar com as fronteiras. Só que toda a fronteira é móvel, Caio. As fronteiras são móveis, assim, tipo, elas abrem e se fecham. E normalmente elas se fecham para não abrir mais, né? Os Estados Unidos está se fechando agora de uma maneira que eu não sei se as pessoas vão conseguir fazer tão cedo assim. É muito mais difícil conseguir o green card agora. Antes eu conseguia o green card para os clientes, assim, cliente médio, assim, o cara tinha um bacharelado, não falava inglês, eu preparava o pedido dele junto com o Dr. Jake, a gente aprovava 90% dos casos. Agora tem que tentar 3 vezes o mesmo pedido, porque tem uma má vontade na administração, né? As fronteiras são móveis, né? Paraguai e Uruguai estão um pouco em voga agora, porque são acessíveis monetariamente, não custa muito o processo. Se o processo de green card é uns 20 mil, 30 mil dólares, do Paraguai e Uruguai é 2 mil, 3 mil dólares no máximo para uma família, 10 vezes menos, né? E também essa coisa do imposto que chegou agora, né? Paraguai e Uruguai tem esse chamativo de você pagar 0% de imposto global, você não tem que ficar declarando cripto, essas coisas assim, declarando Bitcoin, né? Então, mas assim, foi meio que um acidente assim, interessante. Assim, eu acabei gostando de fazer também essa coisa da gente você chegar num país e começar a explorar esse país. Esse nomadismo capitalista não foi eu que inventou essa expressão, né? Foi o Andrew Henderson, né? Essa coisa de você entrar num país e explorar o que o país tem para oferecer. E alguns países, por exemplo, eu não sabia que o Uruguai, por exemplo, tem várias empresas aqui que você monta, que você paga 0%, 0,5% de impostos legalmente. Então você tem como ter uma fachada boomer para o teu negócio de cripto, por exemplo. Você tem como declarar ou ter uma empresa ou uma vitrine que o mundo boomer aceita como legítimo, né?
Porque às vezes o pessoal de cripto, de Bitcoin, eles têm lá o tesouro deles lá, mas eles vão lá, quero abrir uma conta no banco. O que você faz? Eu sou maximalista. Não adianta, né? Pô, muitos bancos no mundo não vão entender que você é um maximalista, que você era garçom 10 anos atrás e você acumulou lá 10 bitcoins, ou 100 bitcoins. Eles não entendem isso, né? Então, o legal do Uruguai, por exemplo, ser descoberto do Uruguai, é essa facilidade em criar empresas ou uma narrativa ou coisa assim para meio que solidificar teu KYC no mundo, né? Isso, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente que eles são contra todo o KYC possível, que o certo, o libertário, o radical, ele não precisa entregar nada. Mas se você lida com um pouco de dinheiro fiat, se você quer comprar um apartamento ou coisa assim, eventualmente você vai precisar lidar com o mundo boomer, né? Com o mundo antigo, né? Querendo ou não, assim, eu sempre fico dividido, porque tem o lado utópico, né, idealista, mas tem o pragmatismo do dia a dia. Cara, você falando, eu imagino que em 2014, quando você começou a trabalhar, ainda não necessariamente existia esse termo que hoje em dia eu ouço muito, que é a tal da teoria das bandeiras. E eu queria que você explicasse o que que é a teoria das bandeiras, como ela funciona na prática. Bacana. Isso também é um termo que foi crescendo através dos anos, que era basicamente com essa facilidade de você levar teu dinheiro pelas fronteiras, com cripto, ou mesmo com dinheiro fiat, né? Com o acesso à viagem internacional, que era uma coisa muito cara 20 anos atrás. E hoje em dia, qualquer pessoa com cartão de crédito consegue parcelar uma viagem internacional em 10 vezes no cartão. As pessoas foram percebendo que em outros países existem condições mais favoráveis para a tua empresa, ou para a tua vida pessoal, ou para a tua vida cultural, ou para a tua vida de saúde até, né? Existem pros e cons, né? Existem aspectos positivos e negativos para qualquer país. Você pode descobrir algo que pode te ajudar na tua vida pessoal. E o que foi acontecendo assim é que, basicamente, a teoria das bandeiras você não precisa morar onde você ganha teu dinheiro e você não precisa guardar teu dinheiro onde você mora. Você pode, às vezes o melhor é você guardar dinheiro num país que é mais estável do que o Uruguai ou o Paraguai, por exemplo, mas você pode trabalhar, por exemplo, com clientes brasileiros, mas você vive no Paraguai e no Uruguai para pagar menos impostos. Você pode também montar uma empresa nos Estados Unidos a 0% de impostos para poder circular o seu dinheiro para lá. Você pode ter o banco nos Estados Unidos, que é uma justiça muito boa para você ter a sua parte financeira, e morar em outros países de uma maneira que você pague quase 0% de impostos. Né? Então, a teoria das bandeiras, mais ou menos, também chama de geoarbitragem hoje em dia. Tem as pessoas que chamam de geoarbitragem, que é você usar o melhor que tem em cada jurisdição a teu favor. Algumas coisas são interessantes disso aí, da teoria das bandeiras, né? Por exemplo, eu não tenho mais risco trabalhista no Brasil, porque eu não tenho mais vida brasileira fiscal, meus contratos são internacionais, eu fui um pouco maximalista nessa coisa, eu não tenho nada no meu nome no Brasil, nem minha esposa está no meu nome no Brasil, por sinal. Uma coisa, uma liberdade muito grande que você ganha quando você começa a usar as fronteiras, até, por exemplo, para contratos de trabalho. A trabalhista brasileira não tem como me alcançar porque eu pago meus funcionários em dólar. Eu poderia estar contratando pessoas do Uruguai, ou pessoas do Paraguai, ou pessoas europeias, mas por causa de cultura, eu ainda acho que a melhor pessoa para atender um brasileiro é o brasileiro, né? Então eu ainda contrato brasileiros por isso. Mas eu contrato através da minha lista americana, com contrato em inglês, eu deposito o dinheiro dos clientes nos Estados Unidos, por exemplo, né? Para banking, né? A Suíça tem exchanges suíças de cripto e Bitcoin muito boas, junto com corretoras. São corretoras. A Suíça é extremamente crypto-friendly, né? Então, por exemplo, você utilizar a Suíça para a parte bancária é muito boa. Agora, se você for usar os Estados Unidos para você viver, você vai ter que pagar 40% dos seus ganhos. Então, nesse momento, a Teresa Bandeiras fala o seguinte: você não precisa ficar nos Estados Unidos. Você pode escolher o Paraguai, o Uruguai ou o Panamá. Tá certo que o Panamá tem uns truques ali, né? Então, no Panamá diz que se você trabalhar no computador dentro do Panamá, você está trabalhando dentro do Panamá, então você tem que pagar imposto, né?
No Uruguai não tem essa conversa, nem no Paraguai, né? Você está trabalhando no computador lá, eles não veem isso como renda gerada dentro do país, né? Foi umas coisas que a internet também trouxe para a gente, né? Então, Perfeito. Cara, você também, quando você estava falando, você fez uma diferenciação que eu não tinha escutado ainda, então eu imagino que seja confuso na cabeça da galera que está escutando a gente em casa, que é que existe a residência fiscal e existe a bandeira fiscal. O que são as duas? Qual é a diferença entre elas? isso é super importante saber a diferença e as pessoas estão confundindo muito mesmo. Deixa eu só desligar aqui as notificações do celular, porque o Mané aqui não desligou antes de começar. Aí já viu, né? Tá aqui, ó, pronto. Agora ninguém vai atrapalhar a gente. Vai que a gente tá conversando aqui, alguém começa a ligar, né? Pronto. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Agora, acho que agora foi. Bom, basicamente, sim, bandeira fiscal. Muitas pessoas estão indo para o Paraguai fazer bandeira fiscal, achando que estão comprando uma residência fiscal. Eu mesmo já liguei para algumas pessoas do Paraguai que trabalham nos escritórios simples, assim, né? E eles falaram assim, não, você pega essa identidade paraguaia e você já tem a tua residência fiscal. Não, a residência fiscal não é a permissão de residência que você tem de morar no Paraguai ou no Uruguai. Ou de Palau, né? De Palau famosa, né? Essa autorização de residência significa que o teu corpo físico pode ficar dentro daquele parquinho e você pode trabalhar, ou abrir uma conta bancária, ou alugar um carro, comprar um carro, alugar um imóvel. Você pode viver ali, teu corpo físico pode viver dentro daquilo sem ser como turista. Agora, a residência fiscal difere da residência em si, porque a residência fiscal é onde você deve impostos ao Estado. E na história do mundo, os parquinhos dos governos em todo o globo, eles decidiram que eles chegaram a um comum acordo assim, aonde a pessoa passa 6 meses no ano é aonde a pessoa deve pagar impostos. Eles meio que fizeram isso porque tinha muita gente que se movia, isso já faz algum tempo já, né? Eles queriam organizar isso aí, muitos americanos iam morar em outros lugares. Os Estados Unidos é o único país que falou assim, se você é americano, você é meu escravo, você paga onde quer que você esteja. A África do Sul também tem isso. Tem conversas que alguns países da União Europeia querem começar a fazer isso. E eu não estranharia isso daqui a 10, 15 anos pela crise fiscal que vai ter no mundo, porque os governos vão começar a entrar em falência, eles vão começar a tentar usar isso outras nacionalidades. Sabe o que é governo, né? Governantes são assim, eles veem a ideia de um governante, que ideia legal, vamos fazer igual. Então eles começam a se imitar, né? Não é uma coisa lógica, né? Não é uma coisa inteligente. Então eu consigo ver isso acontecendo. Então, basicamente, a bandeira fiscal, a residência fiscal é onde você fica 6 meses, 183 dias por ano. Basicamente é isso, tá? Tem outras, fora dos Estados Unidos, África do Sul é isso. Bandeira fiscal é quando você tem a residência, a permissão de residência no país, mas você não fica 6 meses lá. Mas você pode abrir conta bancária, você pode alugar um imóvel, você pode abrir uma empresa, você pode faturar por lá, né? Você não fica lá. O Uruguai tem alguns modelos de empresa que você não precisa nem da permissão de residência para abrir aqui a empresa e você fatura 0%, 0,5% através do Uruguai. Então, alguns países pequenos como o Paraguai e o Uruguai, por necessidade, eles abriram as pernas para o mundo porque eu preciso de investimento, eu não tenho muito para oferecer. É um país muito pequeno, um mercado muito pequeno, eu preciso dar algo para o mundo para entrar capital internacional. Então, sempre tem uma troca, tá? Não existe país a 0% de impostos perfeito, porque eles precisam de alguma coisa em troca. Chipre foi um paraíso fiscal por algum tempo, né? A União Europeia fez pressão para eles pararem de ser um paraíso fiscal, mas porque é uma ilha de rocha, não tem gado, não tem fazer, é pequeno o país, eles precisam, né, dar alguma coisa para as pessoas, né? Então, a bandeira fiscal é você ter uma residência do Uruguai ou do Paraguai, mas você usa ela para movimentar contas do exterior e você pode se cadastrar em exchanges com endereço paraguaio e uruguaio. Aí os relatórios fiscais vão para esses países e morrem lá. Porque quando você vai fazer o teu cadastro no exchange, você fala assim, eu moro em Montevidéu, parará, parará. Então, quando alguém chega, por exemplo, vamos imaginar assim, que algum governo chegue lá na Suíça e fala assim, eu quero um relatório de todas as pessoas que são residentes brasileiras, residentes fiscais brasileiras. Então, eles vão pegar o endereço físico, é o que eles usam. Talvez tenha um número aí de CPF, quando você faz seu cadastro, você coloca o teu número de CPF como brasileiro,
Aí eles colocam, mandam esse relatório fiscal para o Brasil. Mas se você faz esse registro como uruguaio, você coloca o número fiscal uruguaio, um endereço físico uruguaio. Aí o relatório fiscal vem para o Uruguai, que nunca pede essas coisas porque eles não taxam o imposto territorial. Não mudou nada disso, vai continuar assim por um ano de tempo, eles não têm como mudar, eles precisam disso. Né? Então, a grosso modo, a residência fiscal, você só vai ter a residência fiscal de um país garantida se você ficar 6 meses por ano lá. Essa coisa de comprar certificado que as pessoas estão falando, se você comprar um certificado, você precisa ficar 2 meses. Se eu comprar um certificado, tô safo. Para a Receita Brasileira, a Receita Federal Brasileira, eles trabalham no conceito de centro vital. Centro vital é onde você passa 6 meses por ano no país, né? E como que eles vão pedir? O que a Receita Federal pede? Uma conta de luz no teu nome. Talvez até hoje, que eu sei aqui em Montevidéu, que eu já fui ver no consulado essas coisas eu não tive nenhum cliente em malha fina ainda, mas nas minhas conversas com o governo aqui, o que a Receita Federal pede é um comprovante de luz no teu nome. Porque no mundo boomer, de 20 anos atrás, pré-pandemia, você só tem uma conta de luz onde você mora, né? Você não tem uma conta de luz quando você vai fazer turismo na Grécia. Vou botar meu nome nessa conta de luz aqui, né? Hoje talvez seria interessante, talvez, né? Vou botar meu nome nessa conta de luz do Paraguai, né? Mas para a mente boomer do funcionário público, geração X boomer, eles pensam ainda no mundo antigo. O Estado é muito lento em se atualizar. Os governos são muito lentos. Agora, vale a pena mencionar aqui que é interessante que a teoria do centro vital é aonde você trabalha, onde você tem um aluguel, onde você tem a conta de luz, onde você tem uma empresa aberta, onde você precisa ter alguma materialidade, nesse caso, para você se blindar 100%, né? É isso, basicamente seria isso. A residência fiscal você realmente vive no lugar e bandeira fiscal você usa como um caixa 2. O jurídico mandou avisar que caixa 2 não é legal, 100% legal no Brasil, depois da lei dos offshores, né? Antes da lei do offshore do Lula, podia ter um caixa 2, aí você pagava imposto para aquela bandeira só e pronto, né? Agora é um pouco mais difícil fazer isso. Perfeito. Cara, eu acho que a primeira pergunta que vai passar na cabeça, passou na minha cabeça, deve passar na cabeça de muita gente tá, e se eu ficar 4 meses em um país, 4 meses no outro, fiquei 4 meses no Brasil, 4 meses no Uruguai, 4 meses na Costa Rica. Eu não tenho centro fiscal nenhum, eu não preciso pagar imposto em lugar nenhum, eu consigo fazer a saída fiscal do Brasil, mas não preciso ter uma entrada fiscal em outro país, é algo assim? Então, aí divergem. Os evangelistas divergem aí, Caio. Então, por exemplo, eu sei. Eu não vou colocar palavras da boca de pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? Mesmo que eu conhecesse elas. Eu sei que tem evangelistas que falam que se tem que ter residência fiscal em algum lugar para se blindar. Totalmente formalizada, né? Tipo, pagar imposto na pessoa física e tal. Mas, a grosso modo, você poderia ficar 4 meses em cada país e não dever para nenhum. Você não tem uma declaração de imposto de renda em nenhum deles. Isso é possível, tá? No Uruguai, você pode ficar décadas e você não declara imposto de renda na pessoa física, porque você um meio limbo, assim, para o estrangeiro. Aqui, o estrangeiro pode ficar aqui quanto tempo quiser, que ele não tá fora do sistema, por assim dizer, né? Tem alguns evangelistas que dizem que se a Receita Federal ou alguém, por exemplo, se você é um cidadão europeu ou americano, eu consigo ver esses países que são mais águia, assim, em cima das pessoas, assim, mais beligerantes, exigirem mais papelada tua fiscal do novo país onde você mora. Mas a Receita Federal pede mais o centro vital. Então, eu pessoalmente, eu diria até outra coisa, mais importante do que você declarar o imposto de renda pessoa física num país, é você ter uma explicação para a origem dos fundos. Por exemplo, vou dar um exemplo. No Brasil, você tem tigrinho de pets, do deputado e da merenda das crianças, tudo rodando no sistema financeiro, né? Ninguém pergunta origem. Fora do Brasil, Uruguai, Paraguai incluso, eles podem saber, perguntar de onde vieram esses fundos, né? Porque fora do Brasil não é várzea. Fora do Brasil existem mais regras, né? Então, o mais importante, eu diria, do que você
se preocupar com a tua residência fiscal, formalizar ela, é você ter uma origem nos fundos de onde você, por exemplo, saiu do Brasil, né? Por isso, como ela é de ser americana ou uma SAS uruguaia, é muito boa, porque você tem como explicar o teu dinheiro para o mundo, né? Você emite notas fiscais. É uma coisa bem boomer. Eu sei que o pessoal maximalista de Bitcoin ou de cripto não gosta dessas coisas, né? É papelada, burocracia. Mas para o mundo antigo, ainda, que ainda afeta a gente, talvez daqui a 10 anos não afete mais, ainda é importante você, vou dar um exemplo, né? Eu comprei um apartamento recentemente aqui em Montevidéu, eu trouxe do exterior esse dinheiro, ele entrou sem impostos, sem IOF, sem nada. Uma escribana, que é tipo uma notária, um cartório ambulante, foi lá, me entrevistou para saber quem eu era, eu fiz um KYC ali pessoal, né? Eu tenho certeza, ela foi super cordial comigo, mas eu tenho certeza que ela entrou na internet e viu, Gustavo Strobel existe? A empresa que ele diz existe? Existem comentários dessa empresa, pessoas comentando essa empresa existe. Então, essa empresa existe, não é lavagem de dinheiro, eu, escribana X, dou carimbo aqui que ele pode comprar esse apartamento. Então, o mundo boomer, eles gostam disso, porque há muito tempo atrás, os governos realmente tinham o nosso melhor interesse em mente. Eles queriam evitar terrorismo, essas coisas e tal. Então, o KYC, ele vem assim, historicamente, ele vem numa necessidade da sociedade de proteger o crime, a gente do crime. Fast forward, joga para frente aí 30 anos depois, 50, 100 anos depois que inventaram essa coisa toda, a gente já não sabe mais se é para controlar a gente ou se é para... As coisas estão muito loucas hoje em dia, né? Mas, assim, é importante quem está ouvindo a gente saber que é importante você ter uma vitrine para mostrar para o mundo boomer se você for falar Fiat, né? Você vai falar Fiat com as pessoas? Eu tenho 140 mil dólares para comprar um apartamento aqui. Ok, de onde veio esse dinheiro? Você precisa estar pronto, mas para pagar à vista essas coisas, né? Então, é isso. Recentemente eu fiz um investimento aqui que a gente achou interessante, tinha um apartamento interessante para comprar perto da nossa casa. E foi bem interessante porque foi muito azeitado, assim, foi muito ágil, porque havia um KYC. O Gustavo Strobel trabalha com imigração. Eu já tive clientes aqui no Montevidéu que chegaram para mim e falaram assim: Gustavo, eu não consigo abrir conta em banco, porque quando eu chego e falo, eu trabalho com cripto, Bitcoin, eles me negam a conta. E o que eu disse para ele, cara, você é um jovem de muito sucesso no mundo boomer ainda, você precisa ter uma vitrine boomer. E daí a ideia é fazer um site, construir um LinkedIn, tem que construir uma história pro cara, né? Trabalho com educação financeira, não sei, né? Você precisa falar uma coisa que a pessoa entenda, porque muitos bancos ainda não entendem, ainda que o cripto é o futuro, né? É o presente. Não, perfeito. Cara, você passou pelo Canadá, passou pelos Estados Unidos, passou por Portugal e está focando no Uruguai. Acho que a pergunta que fica na cabeça é: por que Uruguai? Qual é a vantagem do Uruguai em comparação aos Estados Unidos, a Canadá, a Europa? Boa pergunta. Eu acho que você só vai entender o Uruguai se você já tentou morar na Europa, Estados Unidos ou na Nova Zelândia, né? Se você já tentou morar no primeiro mundo, você vai entender a beleza do Uruguai. Eu vejo o Uruguai como um segundo mundo. Eu lembro uma vez que fiz uma viagem para Vancouver, eu trabalhava com uma empresa canadense e eu achei Vancouver, putz, aquele vidro, aquela coisa toda, né? A natureza, o mar, achei, puta, que lugar tesão, né? Eu falei assim, vontade de morar aqui. Só que eu percebi que as pessoas eram fechadas, né? As pessoas eram muito fechadas. Beleza, daí 2, 3 meses depois, eu fui para Buenos Aires. Eu estava andando em Buenos Aires, é uma zona, né? A Argentina é uma zona. Só que tinha uma vida, tinha um calor, uma energia, aquele povo ali, né? Eu gosto de chamar de Rio de Janeiro do Sul, né? Buenos Aires, né? Os caras são meio espertinhos, né? Cara, mas tinha uma assim, uma vibração muito boa ali, né? Eu falei, cara, que tesão de cidade, eu queria morar aqui. Daí eu falei, peraí, é uma cidade de terceiro mundo, uma de primeiro mundo, por que eu gostei das duas, né? E depois, quando eu fui morar na Nova Zelândia, eu morei um tempo na Nova Zelândia também, em Auckland, e eu percebi que as pessoas, elas agiam em código. Tipo assim, a pessoa no primeiro mundo, ela é muito fechada, ela assim, eu posso dizer isso agora. Se eu falar tal coisa, eu vou ofender as pessoas, eu posso ir para cadeia. Não tem zoeira no primeiro mundo. Por que você está falando comigo? Você tem que ter um porquê de estar falando com a pessoa. Se você só está conversando com ela, tem qual a intenção? É um outro software emocional muito difícil de se adaptar.
no primeiro mundo, né? Primeiro mundo é mais fácil você levar família, pessoa do Brasil ou da América Latina, que é mais um software mais parecido, né? Então, o Uruguai ele começa a fazer sentido se você já morou no estrangeiro, você consegue ver a beleza do Uruguai. O Uruguai é assim, é como ouvir uma bossa nova e funk. O Uruguai é bossa nova. Outros países da América Latina é mais funk. A Argentina é um pouco mais funk, mais reggaeton. É uma coisa pessoal, é uma sintonia pessoal, entende? Tipo assim, eu acho mais refinado, assim, eu acho o Uruguai uma coisa assim, não são babacas, o pessoal não ostenta, eles não se importam com suas posses físicas, mas eles são um povo muito educado, é um povo que tem valores, é um povo que tem a palavra, é uma comunidade pequena, então eles confiam muito na tua palavra. Eu diria assim, dizem que tem, uma vez eu vi um místico falando que estavam tocando uma música veio dos céus, e para algumas pessoas é como se fosse um ruído de latas batendo, e para outra pessoa era a harmonia mais bonita que eu já tinha ouvido. Essa coisa do país é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que entram em sintonia com o país, eu chamo de entrar em sintonia com o país. É sempre uma coisa pessoal. Então não tem o país melhor do mundo. Eu vejo alguns influencers falando assim, tal país é o melhor do mundo, tal país é o melhor do mundo. Cara, Estados Unidos pode ser preso por qualquer coisa. Eu já quase fui preso nos Estados Unidos por estar andando na rua. Porque eu não sabia que ela era uma rua privada. Daí eu falei, você devia saber que aquilo é uma rua privada. Eu falei, cara, não tinha uma placa. Não, mas a nossa lei é que se você entrar num terreno privado sem autorização, você pode ser preso. Então, assim, você tem que se perguntar qual que é a tua sintonia, onde você entra em sintonia. Então, para mim, o Uruguai é muito bom, porque ele é seguro, segurança pública absurda. Eu tenho filhos pequenos, eu sei que eles vão voltar para casa todo dia. A cidade é muito segura, muito tranquila. Eu posso ir a pé para tudo, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer coisas a pé, eu não gosto de andar de carro, me enche o saco andar de carro. Quando eu volto para Curitiba, que é a minha cidade natal, eu acho Curitiba assim, qualquer 2 quilômetros é 40 minutos, 20 minutos. No horário do rush é 40 minutos, fora do horário do rush é 20. Eu acho. E aqui em Montevidéu é 4 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Então é muito diferente, né? Então o Uruguai ele tem um aspecto negativo que é um custo de vida do tipo Florianópolis, tipo Brasília, Plano Piloto ou São Paulo, Jardins, assim. O metro quadrado é mais caro, tá? Porque como é um país muito estável, troca os governos, o pessoal segue a Constituição, literalmente, a democracia é muito forte aqui. As pessoas sabem que não vai mudar muito, que você tem que seguir lei, não é uma várzea total. Então, as pessoas investem no Uruguai comprando terras. O antigo Bitcoin, né? O Bitcoin do passado, do Buber, né? E eles veem os imóveis como uma reserva de valor aqui. Então, os imóveis são caros, porque as pessoas investem nisso aqui. Então, fora essa parte do custo de vida alto, você tem que saber que o Uruguai é um país para introvertidos. Eu tenho um lado introvertido forte, eu sei falar em público e tal, que eu construí isso na vida, mas assim, eu sou um introvertido de raiz, né? Meu nerd, né? Cara, eu adoro não ter andando, eu adoro ouvir pássaros, né? De noite não tem barulho, não tem vizinho tocando o terror lá, o forró lá no andar de cima, entende? É um país de introvertidos. Então as pessoas vêm para cá e falam assim: nossa, mas que silencioso, mas que vazio, que depressão. Não, não é que é depressão, você está acostumado a um noise, um barulho enorme à tua volta o tempo todo, e quando você não tem esse barulho, você se sente, fica mais interior, né? Não é para qualquer um, tá? Sempre é uma coisa pessoal. Então a pessoa vem para o lugar e fala assim: Gustavo, eu achei meio velho, meio parque temático dos anos 90. Ok, é um resort de luxo envelhecido nos anos 90, porque é meio caro as coisas, né? O que é caro aqui? Você fazer lanche na rua é caro. Então, você comer fora, assim, jantar, almoço não é tão caro, mas com certeza, se for pegar um cappuccino e um salgadinho na rua, você vai gastar R$ 50 toda vez que você fizer isso, entende? Então, assim, é muito europeu. Eu sinto que a Espanha é uma Espanha antiga, assim, é igual a Espanha. Quando meus amigos vêm aqui, pessoal que mora na Europa, tem meu sócio que mora em Portugal, vem para cá e fala: eu me sinto na Europa aqui. Estou falando dos bairros à beira do mar, tá? Que é os bairros top. É claro que tem pobreza, tem simplicidade, tem esquerdismo latino-americano.
essa coisa deles não cobrar impostos de quem vem de fora é aquela mentalidade de o dinheiro que vem de fora pra gente é bom. Mas se o escravo comprar um iPhone, isso é ruim. Porque o iPhone foi feito lá fora. Eles têm essa mentalidade. Tá? Então não é perfeito assim. Você importar um iPhone aqui é tão caro quanto o Brasil, né? E já emendando nesse aspecto negativo do Uruguai, que é essa coisa do custo de vida, ele vira um lado positivo, é como se tivesse um firewall anti-várzea em volta dele, porque daí o imigrante desqualificado, ele não quer invadir o Uruguai, porque o Uruguai é um país introvertido, é um país que tem algumas regras, você não pode fazer randandan o tempo todo, você pode ser preso, você fica fazendo um distúrbio, né? E é caro. Então você, por um lado, ele meio que faz uma seleção natural, assim, né? Assim, eu diria assim, uma boa antítese do Uruguai é o Paraguai. O Paraguai tem um custo de vida que é metade do custo de vida de Montevidéu. Metade. Só que o Paraguai tem os seus problemas. Cada um tem seus problemas e suas soluções. Se você tem uma renda, você está ouvindo a gente aqui, você tem, sei lá, um patrimônio Bitcoin, você quer viver de renda de Bitcoin, e a tua renda passiva seria $3.000 até $2.500 por mês, é Paraguai. Se você está em $2.500 por mês para cima, você já pode pensar no Uruguai. Só que no Uruguai você vai ter uma vida de europeu. O teu lugar, que você for alugar, vai ser um lugar um pouco mais simples, você alugaria em Assunción, porque Assunción é mais latino, mais... tipo, não vou falar moderno, tem coisa moderna aqui, bonita pra caramba também. Mas o custo de vida é mais alto no Uruguai. É um estilo de vida mais europeu, tá? Eu diria isso. Estou falando demais, eu acho. Mas eu tentei pincelar por que o Uruguai, né? E é claro, o uruguaio recebe a gente, eles adoram brasileiros. Os argentinos não gostam muito. Mas o brasileiro, os meus filhos são melhor tratados aqui do que no Brasil. Te garanto isso, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pô, que maravilha. Cara, continua contando então, porque, você falou bastante do Uruguai. Faz um contraste agora da sua visão. Tipo, o Uruguai é assim, tipo, beleza, é mais uma Europa, mais, sei lá, mais boomer, mais introvertido. Qual é o contraste dele com o Uruguai? Como é o Uruguai, não, com o Paraguai? Como é o Paraguai? Eu tenho que tomar cuidado nas minhas palavras agora, porque eu sou sincericida, né? E eu não tenho o mesmo tesão pelo Paraguai. Eu sei que tem muitas pessoas, agora está na moda falar do Paraguai, eu sei que tem libertários que falam muito do Paraguai, né? Mas o que eu receio do Paraguai é que tem muita coisa que não está sendo falada sobre o Paraguai, porque quando você está no Paraguai, você não pode falar da corrupção do Paraguai, né? Que está em todas as lidas do governo. Vai montar uma empresa lá, você vai ter que molhar a mão de alguém, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque daí vem um monte de hater daí nas minhas mídias lá e tal. E tudo que eu falo assim, eu falo, gente, a gente não pode falar mal do nosso Nordeste, não pode falar mal do Nordeste, é isso? Não, a gente tem que. O meu trabalho é ajudar as pessoas a encontrar a melhor opção para elas, para bandeira fiscal ou residência mesmo. Então a gente tem que falar positivo e negativo, né? O Uruguai é muito frio e introvertido, não é para qualquer um. Talvez fazer uma bandeira fiscal, beleza. Para 100% dos brasileiros fariam. Fica um dia aqui em Montevidéu, já tem a residência, faz uma segunda viagem para fazer entrevista online na Suíça, nos lugares para mandar as contas bancárias, né? Pronto, só precisa pisar uma vez cada 2 anos, é fantástico, né? Agora, o Paraguai, a única coisa que vem no Paraguai é que, assim, pela lei da economia austríaca, ele é mais barato por um motivo. Se tivesse mais valor agregado ali, ele estaria mais caro. E já hoje estava conversando com um cara no X, e a ideia foi, talvez com esse aumento de demanda pelo Paraguai, porque o custo de vida é tão baixo, talvez fique mais caro ele, porque eles vão ter que dividir o mesmo número de propriedades e tal, para as pessoas morarem e residirem lá, né? Então, assim, o Paraguai, ele ainda tem um pouco de infraestrutura, é um pouco várzea, mais várzea. Mas, assim, por exemplo, você pode comprar uma carteira motorista. Eu acho muito legal isso do ponto de vista libertário, você pagar por uma carteira motorista. Mas no Brasil a gente já fala isso há algum tempo, né? Pô, você comprou tua carteira, cara? Porque a pessoa daí, eu sei de um cliente meu no Montevidéu que chegou mancando
semana passada, chegou mancando aqui para fazer a residência dele. E na conversa saiu, eu estava perto da fronteira do Paraguai, um paraguaio bateu no meu carro, numa situação ridícula. E daí a gente começou a falar sobre essa questão de se é melhor, se é mais libertário você poder comprar a tua carteira de motorista sem ter habilidade, ou se deveria... Porque o outro oposto disso é o sistema de carteira de motorista do brasileiro, que é ridículo. Você tem que ficar um ano perfeito no céu, você vai levar uma multa, né? E você paga um monte de dinheiro para ter uma coisa que custa $20 nos Estados Unidos, né? Então são dois extremos, assim, né? Em suma, eu acho que você tem que ir para o Paraguai e perguntar para algum amigo, algum empresário. Você quer montar uma empresa no Paraguai ou no Uruguai? Você tem que ver algum empresário que montou a empresa lá e conversar com ele, pegar a narrativa, outros mapas, né? Para pegar uma coisa mais fidedigna, né? Uma coisa mais pura, assim, mais opiniões, né? O pessoal que está, em inglês eles falam shilling, que estão empurrando Paraguai e Uruguai, pode ser que eles tenham um segundo interesse nisso, né? Então eles tenham um segundo interesse. Eu gosto do Uruguai, que eu sinto que eu estou vendendo um Toyota. Tá? Eu gosto do carro. O carro asiático, para mim, é o melhor que tem. Japonês. Carro japonês, para mim, é o melhor que tem. Então, eu estou muito vontade de trabalhar com o Uruguai, vender os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm os problemas lá, né? Só que o cara sabe quais são os problemas, que é essa beligerância do governo americano, né? Tá, é óbvio. Mas o Paraguai, eu acho que só as pessoas... Eu não quero falar muito, porque as pessoas falam assim, Gustavo, você só fala mal do Paraguai, mas tem coisas que as pessoas não estão falando. Então, antes de você vender tudo para o Paraguai, fale com várias pessoas que você conhece que estão morando lá para saber real. Deixa eu dar um breve depoimento aqui meu. A gente vai ter um outro podcast sobre o Paraguai, mas só para o pessoal em casa, caso escute só esse, ter outra visão também sobre lá. Lá parece o Brasil anos 80, anos 90, assim, dá para ver que o mato é alto, assim, as coisas são meio caóticas e, querendo ou não, com o mato alto tem oportunidade e tem picaretagem e tem tudo no meio, assim, tipo, parece, pelo menos para mim, que, sei lá, talvez para alguém que está com muita fome, quer empreender, quer um lugar com vibrante, expats, etc., talvez o Paraguai ofereça uma oportunidade maior para a pessoa que quer buscar construir a vida. Para a pessoa que quer usufruir a vida num lugar mais civilizado, mais, o que você falou, europeu, assim, organizado, o Uruguai chama mais. Pelo menos, olhando de fora e já tendo ido para esses lugares, é como eu separo um do outro. Daí vamos voltar para o Uruguai agora. Você comentou bastante do Uruguai, você falou que você mora aí com a sua família. Como você pensa fator educação? Porque deixa eu dar um disclaimer, minha filha está para nascer e isso é uma coisa que eu começo a levar muito em conta. Pô, será que eu vou sair de São Paulo? Eu vou para onde? Eu vou para Floripa? Bom, beleza, Floripa tem um colégio legal, etc, etc. Eu vou para Itacaré, porque eu gosto de surfar. Pô, Itacaré, será que vai ter educação? Pô, eu vou para outro país? Como eu faço, sabe? Isso é uma coisa que eu não pesquisei muito, mas é com certeza um ponto de dúvida para mim e imagino que deve ser para qualquer pessoa que fala com você e tem a família, né? Eu escolhi isso, também um ponto positivo do Uruguai é a família, tá? Porque eles têm um valor familiar muito forte. Em Portugal, tem um teste que deve fazer antes de escolher um país. Você tem um filho pequeno, veja como as pessoas lidam com o teu filho na viagem. Você chega em Portugal, as pessoas ficam completamente irritadas com os teus filhos de 2, 3 anos, né, andando de pé ali, né? O português, ele não gosta de criança. Eu estou sendo meio abrupto, mas acho que é isso mesmo, sabe? Já na Espanha é um pouco melhor. E no Uruguai, cara, o porteiro puxava papo com meu filho em espanhol, e meu filho respondia em português. E o motorista do Uber sorria, né? Sabe, a criança fazendo traquinagem, assim. Então você começa a perceber assim que é uma cultura muito pró-família. E inclusive aqui nas campanhas de política de eleição, não importa se é esquerda ou direita, eles falam muito de família e segurança pública. São duas coisas que sempre aparecem, né? Os políticos não são burros, é porque é o valor da sociedade, né? Então, assim, eu sei que se meu filho se perder na cidade, ele vai chegar em casa no final do dia. Se ele se perder de mim, alguém Ninho, de onde vives? E eles vão pegar, o Uruguai vai parar o que está fazendo, vai chamar um carro, chamar a polícia, vão levar meu filho na minha casa.
porque acho que o Paraguai também tem bastante, né? Que é a questão dos valores de família, né? É um pouco conservador isso. Eu sei que falam que o Uruguai é de esquerda e o Paraguai é de direita, mas eu acho que isso eles têm em comum, que é uma coisa do valor familiar, o valor aos costumes e tradições, assim. É a coisa dos anos 80, 90, né? Onde era uma coisa muito mais based, assim. As escolas aqui são muito boas, aceitam estrangeiros muito bem. Não, quando eu passo o valor das escolas bilíngues aqui, espanhol e inglês, 8 horas por dia, das 8 da manhã até 5 da tarde, 9 horas por dia, né? Qualidade extrema, são dezenas de escolas bilíngues. Né? Em Curitiba tem 5 escolas bilíngues. E você vê a escola bilíngue e umas aulas de inglês a mais à tarde lá. Mas a escola, por exemplo, do meu filho, que é a escola mais cara daqui, depois do meio-dia todo mundo fala inglês. O porteiro fala inglês, o professor vai falar inglês, né? É imersão. Então, realmente, assim, é uma qualidade muito grande de preparação para o mundo. E é por isso que o Uruguai tem um déficit demográfico, porque as pessoas têm uma cultura de primeiro mundo, falam 3 línguas, chegam aos 20 anos de idade, eles vão trabalhar na Espanha por $3.000 por mês, ou no Uruguai por $1.000 por mês. Eles vão para a Espanha, né? Então, essa preparação da mente para o mundo, como é um país pequeno, também é muito boa. Então, eu sou muito fã. Se você for ver aqui uma praça em Montevidéu, no final do dia, tem uma praça próxima da Embaixada dos Estados Unidos, cara, são umas 200 crianças brincando, assim. Coisa que não acontece mais em Curitiba. Ninguém vai numa praça pública, numa capital brasileira, porque é inseguro, né? Ah, teu filho tá lá, alguém pode roubar teu filho, tem um monte de gente brincando, alguém pode ir lá e dar um ruim, né? Não, aqui as famílias vão lá e os pais uruguaios ficam conversando com os outros, nem olham para os filhos, eu acho uma loucura aquilo, eu ainda fico de olho, né? Eu não consigo brigar isso, né? Porque a segurança pública é muito forte. E essa parte de ser próximo de São Paulo, é 2 horas de voo de São Paulo, né? Tem 3 voos por dia. E não é caro o voo, é R$ 1.000 cada pernada, né? R$ 800 cada pernada. Então é muito fácil, assim, estar próximo da família do Brasil. Isso é um ponto muito positivo. Eu estava pensando em Espanha também, só que a Espanha tem uma impostarada do caramba, é um inferno fiscal, e daí era 12 horas de viagem, 15 horas de viagem para ver família, né? Então, eu acho que o Uruguai tem esse lado de família muito bacana, assim, muito interessante, assim, muita segurança pública, ótima educação. Criança pequena é fundamental. Se você é solteiro, talvez, embora os uruguaios dá para ver que elas querem casar e ter família, né? Mas acho que o Paraguai talvez tenha mais agito, né? Talvez um pouco mais agito a vida social. Buenos Aires, né? Buenos Aires está 2 horas aqui de barco, né? De Montevidéu. Mas Buenos Aires me parece ter mais agito, assim, para vida de solteiro, né? Argentina. Mas é isso, cara. Eu acho muito bom, assim, essa parte, assim. Tem uma série no meu canal chamada Uruguai para Famílias, que eu converso com outro pai aqui, que está aqui morando aqui, cara de São Paulo também. E a gente debate como é que é o dia a dia de família aqui. Foi 1 hora de conversa também, foi bem legal. Bem massa, recomendo aí. E a questão de saúde e moradia? Porque, no fundo, as pessoas vão sempre pensar nesse pilar, né? Tem educação, saúde e moradia. Acho que com isso o resto você se vira. Tipo, beleza, tem o custo do mercado, mas é educação, saúde e moradia os principais pontos de atenção das pessoas para fazer esse tipo de decisão. Pelo menos seriam os meus. Então, como funciona a saúde e moradia? Não, perfeito. Uma coisa bem interessante aqui é que se você contribui algo com a segurança social uruguaia, você tem direito a um sistema de saúde chamado mutualista, que é um mix de público e privado, mas é uma qualidade acima da Unimed brasileira. Eu gosto de comparar com a Unimed, todo mundo conhece a Unimed, né? Mas é acima da Unimed. Por que é acima da Unimed? Porque você chega no hospital aqui, isso é um coisa muito louco do Uruguai. O enfermeiro é um enfermeiro. O enfermeiro não quer ser um influencer. O médico é um médico. O médico não precisa ser influencer, ele não quer ser influencer. Então eles estão lá, eles olham. Você vai fazer um exame aqui, por exemplo, de homologação de carteira de motorista, o médico olha para você mesmo. Você, essa pessoa, esse é teu histórico. Deixa eu ver a tua saúde aqui. Leia aqui essas coisas. As pessoas são muito mais dedicadas à profissão. Então, assim, esse seguro saúde custa de R$ 400 a R$ 800, R$ 1.000 por mês, mas cobre toda a família de 4 pessoas. E te dá mais uma aposentadoria em 25 anos e o direito ao passaporte em 3 anos.
passaporte uruguaio, né? Então, eu acho que o investimento tem um ótimo retorno. Porque tem seguro-saúde no Brasil, eu lembro que para minha família está pagando R$ 3.000. Então, já se economiza aí alguma coisa. O aluguel é mais caro. O aluguel, você tem que imaginar que você vai viver num lugar a metade do tamanho. Pelo preço de um imóvel de 100 metros quadrados em São Paulo, você vai pagar talvez 40% a mais, pelo menos, no aluguel em Montevidéu. Tá? Então é um pouco mais salgado essa parte. Por outro lado, você vai precisar de carro. Eu costumava gastar 4 tanques de gasolina no carro por mês. E agora eu gasto um só um. Porque não tem stress, não tem rush hour, é tudo muito rápido, o carro, então, a arquitetura da cidade é muito boa. Então, a grosso modo, você vai pagar mais em aluguel, talvez. Vai dependendo também, assim, se você quer vista para o mar, né? Se você quer dar uma ostentada, né? Aí é $1.800, 100 metros quadrados, alto padrão uruguaio alto padrão uruguaio nos 90, as coisas mais antigas, assim, né? Mas você tem um janelão para o mar, né? Você sai ali, você tá assim, você se sente num resort de luxo mesmo nos anos 90, assim, resort de luxo bacana, todo mundo, segurança pública ridícula, né? Tô falando de Pocitos e Punta Carretas, ou Buceu, né? Que são os bairros à beira do mar. Se você ficar um pouco mais sem beira do mar, aí 50 metros quadrados, você vai pagar $900. Em dólar, em dinheiro mais de verdade. Imagina quando eles descobrirem Bitcoin, né? Então, assim, para o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo tem falado assim: olha, eu quanto custaria em São Paulo? Vai almoçar fora? É uns R$ 150 para comer bem num restaurante bom, né? Por pessoa, R$ 150. Ah, quanto gastaria em São Paulo? Para São Paulo, capital, tá meio parecido, assim, sabe? Eu não vejo tanta diferença. Mas com certeza o aluguel vai ser um pouco menor. Talvez, assim, as amenities, né? Essas facilidades que você tem no prédio, você não vai ter, assim. Tem uns apartamentos aqui que tem ginástica, tem uns amenities que chamam de amenidades extras, mas assim, é uma coisa mais espartana. O Uruguai é muito espartano. Eu viajei com um grupo de uruguaios para o Ceará, eu faço kitesurfing, né? Viajei com eles. A gente foi lá num restaurante e pediu lá uns pratos com atum, uns pratos bacana, né? Lá, foi R$ 100 por pessoa, beleza. Cara, os uruguaios pediram para guardar o peixe num saquinho, porque eles iam comer no quarto de hotel, entendeu? E era cara de grana. Era cara de grana. O cara tava ali. Os caras têm grana. Todo mundo tem conta em dólar no Uruguai, né? Então os caras conseguem se economizar uma grana, mas eles são espartanos, eles são assim, tudo assim, minimalista, assim, sabe? Eu já tive um contador já brigando comigo por que eu não quis pagar, por que eu não aceitei a assinatura de R$ 20 a menos lá e tal. Cara, eu tô com pressa de fazer uma empresa que precisa faturar e tal, né? Mas é o jeito deles, assim, né? Então, assim, o custo de vida nessa parte não é comparado com São Paulo. Agora, por exemplo, interior de São Paulo. Você está vindo no interior de São Paulo, você está vindo de Santa Catarina. Florianópolis é o mesmo preço, mas assim, qualquer cidade do interior, aí você vai gastar pelo menos 50% a mais, 60%, vai ser mais caro. Você não pode sair na rua, comer na rua todo dia. Essa coisa de buffet por quilo não existe aqui. Porque você pode comer mais em casa, mas você tem tempo para comer em casa também, porque tudo é muito próximo, né? Trazer os filhos para comer em casa, eu sei que, por exemplo, as crianças na escola tem todos os lugares aqui tem micro-ondas e tal para as pessoas esquentarem marmitinha. Então as crianças esquentam sua marmita, porque o restaurante da escola seria caro. Então assim é uma vida assim. Se você chegar aqui e for na escola dos meus filhos, você vai falar assim: nossa, mas que lugar simples. Ah, não tem concreto armado, não tem vidrão, eu não estou me sentindo especial. O uruguaio não tem ostentação. Se você é uma pessoa que precisa de ostentação, o Uruguai não é para você. Você não vai encontrar esse valor da ostentação aqui. Você pode até ostentar. Venha com um Mercedes aqui. Ninguém está nem aí. Tem Tesla na rua aqui, em Montevidéu. Tem Tesla batido. O cara bateu o Tesla, tá lá com o para-choque caído para fora, o cara não conserta. Porque ninguém se importa com o que as pessoas vão falar de você aqui. É um país de introvertidos. O valor deles é interior, não é exterior. Não é para qualquer um. Paraguai eu acho que é um pouco mais parecido com o Brasil, um pouco mais assim, se você gosta da várzea brasileira, essa coisa de sustentar, eu quero comprar um carrão barato, é Paraguai. Esqueça. Aí você tem que ir para o Paraguai. Perfeito.
Uma coisa que eu acho que faz sentido perguntar também é que, assim, muita gente pensa que o Uruguai é praia, mas a gente é brasileiro. Você citou Floripa, dá para pensar em São Paulo, aquelas praias do litoral norte, dá para pensar no Rio de Janeiro. Como é a praia de Montevidéu? É parecido? Dá para você pensar, nossa, que legal, tem praia em Montevidéu? Ou não dá para contar com o mar aí no Uruguai? É muito frio de março a novembro, a outubro. Olha, é muito, muito, muito frio. Junho, julho e agosto é 8 a 12 graus todo dia, mas tem sol. Então não tem aquela depressão. Assim, eu recomendo se comprar um lugar, um imóvel que bata sol, porque realmente assim, o inverno aqui, tipo Europa, nórdico, assim, sabe? É um pouco pesado esses 3 meses. Para você ir para a praia e entrar no mar, você vai fazer isso em dezembro, janeiro e fevereiro no máximo. E as praias de Montevidéu mais limpas começam a partir de Malvin, direção do aeroporto lá. Então você tem que ficar 20 minutos no carro, 20 minutos no carro. 20 minutos no carro para chegar numa praia mais legal assim de se banhar, né? Porque as praias do centro têm um pouco de sujeira mesmo na cidade, de esgoto ainda, né? É... Punta del Este tem umas praias maravilhosas. Depois de a 1 hora de Montevidéu começa a Punta Colorada, que é um lugar fantástico, assim. Você chega lá, você acha que não tem ninguém na cidade. A cidade fantasma. Mas depois, um dia assim de manhã, você vai passear nos bairros, você vê que o uruguaio estava lá dentro da casa dele, é que ele não bota o funk no último, sabe? Ele não faz barulho. É um povo introvertido. Então você vai andando e vendo que cada daquelas casinhas tem uma família uruguaia lá, que está em paz, em harmonia, né? Então, começa ali umas praias muito bonitas, mas para você entrar no mar, são só esses 3 meses. Então, assim, se você é um cara que gosta de se banhar no mar, você pode usar a bandeira fiscal de ficar 6 meses no Uruguai e 5 meses e 29 dias em Florianópolis, por exemplo, uma cidade que tem uma praia mais quente, né? Porque realmente é frio, cara. Não vou adorar essa pílula. Por outro lado, eu gosto muito de esporte de água, né? Então a gente faz kitesurfing o ano inteiro, né? Coloca neoprene, vai, né? Bem bacana. Perfeito. E o sol? Porque, assim, tem o pessoal que mora em São Paulo, assim como eu, que está acostumado ao quê? Agora, no verão, fica sol até umas 7 da noite e começa a nascer o sol às 5 da manhã. E no inverno é das 6 às 6. Aí é muito mais ao sul. Então, como funciona o horário de se pôr e de nascer o sol, tanto no verão quanto no inverno? Não, isso é uma real, tá? É bem mais pro sul. E até meu filho, às vezes a gente fazia videochamada, né? Quando eu tava aqui, ele tava no Brasil, ele falou assim, pai, por que que aí é sol ainda e aqui já tá escuro? Daí eu tive que mostrar o globo para ele, a posição do sol e tal. Realmente, assim, o inverno, do 21 de junho, você vai ter, o sol vai aparecer 8 da manhã e vai se pôr às 5. É 1 hora a mais que o Brasil. A amplitude é maior que o Brasil. No verão, agora, ele se põe às 8 da noite e nasce 4h30, 5 horas, assim, sabe? Então, assim, é meio louco, assim, sabe? O verão é meio, é tipo a Europa, assim, é bem mais radical, assim, né? É, no inverno, eu acho que pega um pouco. Eu vi que os meus vizinhos, em julho, eles saem do Uruguai, o pessoal de grana, né? Os caras vão para Europa e tal, para aproveitar o verão da Europa. Um vizinho meu chegou todo feliz lá, bronzeado, lá, tinha ficado 3 semanas em Tarifa, coitado. E porque realmente, assim, é um pouco forte o inverno, assim, né? Como eu sou de Curitiba e estou acostumado com o frio, o inverno de Montevidéu é menos rigoroso que Curitiba. Curitiba é muito úmido e mofa tudo, sabe? E aqui tem mais dias de sol do que Curitiba. Eu não sei São Paulo, mas eu sei que Curitiba tem mais dias de chuva e nublado do que Montevidéu. Montevidéu é assim, é 2 dias de chuva a cada 10 dias. E o resto é só sol. Por isso que a bandeira deles é o azul celeste, chama celeste. Porque sempre tem céu azul, cara. Isso é muito massa, isso é muito legal. E daí o pessoal no inverno sai para pegar ver o pôr do sol na Rambla, que é aquela avenida beira do mar, assim, de 20 quilômetros. Então, cheio de gente tomando mate ali e tal. E essa parte é bem legal, assim. Acho que isso é um plus, assim. Eu não me incomodo, mas, de novo, é uma coisa pessoal. E faz frio, né? Não, perfeito. É muito bom você trazer isso, porque assim,
tem muito brasileiro que não imagina o efeito psicológico de ter ou não sol tem na nossa cabeça, assim, tipo, sendo bem sincero, eu tenho família nos Estados Unidos, né, no Colorado, eu tenho família na Suíça, eu já fui visitar eles no inverno, é aquela coisa, 4 da tarde tá escuro, começa a nascer o sol às 9 e pouco da manhã, então se você entrou num negócio, no colégio, na faculdade, no trabalho, às 8h30, 9, e saiu às 5, você não viu o sol o dia inteiro. E isso é um negócio que pode ter um custo psicológico que muitos brasileiros não imaginam. Tipo, não é à toa que tem aqueles países lindos, civilizados, incríveis, tipo Finlândia, Suécia, Islândia, e o grau de suicídio, ou a taxa de não é baixa. Por quê? Porque não tem vitamina D, não tem sol, querendo ou não, tem um grau de determinismo geográfico mesmo que funciona. Tipo, a gente é um macaquinho que cresceu na savana, tinha mais ou menos o mesmo regime de sol, etc, etc. Tipo, porra, do nada, sol nasce às 10 da manhã e se põe às 3 da tarde. Isso, de fato, ajuda pessoas a entrarem no parafuso. Então, se falar para mim que Montevidéu não é tão diferente assim, eu confesso que eu fico feliz. Eu imaginei que seria até um pouco mais. Eu imaginei aquele sol até às 9 e pouco da noite e que, tipo, nasce às 3 da manhã, sabe? Mas, enfim, eu falei essa questão de determinismo geográfico, sol e etc. No fundo, tem uma pergunta que eu quero te fazer e tomara que a resposta não seja a que eu estou imaginando, que é assim, cara, eu cresci indo pra praia, eu cresci fazendo esporte assim, de água também, mas eu cresci surfando no litoral norte de São Paulo, aquela região que chama Camburi, que é próxima de Maresias. Então é praia com onda, parecida com o litoral do Rio de Janeiro também, sabe aquela coisa tipo areia branca, costão rochoso, Mata Atlântica, acidente geográfico, montanha, tudo mais. Eu acho esse tipo de ambiente muito bonito. Um exemplo desse tipo de ambiente, por exemplo, é a Costa Rica, muito bonita também. Eu confesso que assim, Paraguai, eu entendo várias virtudes, é um país que não tem mar. Isso me incomoda. Uruguai, eu entendo todas as virtudes, eu confesso que o Uruguai me chama mais do que o Paraguai, mas ao mesmo tempo, por exemplo, as praias próximas de Montevidéu são meio praias de rio, porque a saída da boca do Rio da Prata não tem onda lá. Você precisa subir mais para norte, Cabo Polônio, etc., para querer surfar. A água também é fria, neoprene, etc, etc. Se me falasse, puta, tem um país que talvez seja Costa Rica, talvez não seja Costa Rica, que parece Ubatuba, parece Camburi, e por geoarbitragem faz muito sentido também buscar. Existe esse país na América Latina? Olha, cara, me parece que você está procurando a esposa perfeita. A gente não consegue encontrar a esposa ou o esposo perfeito, né? Não existe isso, cara. Sempre tem uma coisa que você tem que ceder. Realmente procurar um país é que nem procurar um relacionamento perfeito, não vai ter, sabe? Agora você tem que procurar o que é essencial para você, né? Então, assim, tem praias bonitas em Punta del Este, tem alguns clientes que preferem morar em Punta del Este. Você vai precisar do teu neoprene de 5 milímetros, sem dúvida. Tem praias bonitas lá, mas assim, é muito frio. Não vai ser igual com Camburi, entende? Vai ser outro esquema. O que me vem aqui é você tem que escolher, no geral, tem que dar essa sintonia. São várias coisas, entende? E uma coisa que eu vejo que as pessoas deixam muito de considerar, se você é muito fã de surf, uma praia é uma coisa importante para a sintonia, né? Mas uma coisa que as pessoas também deixam de considerar nesses papos de influencer de imigração, esse país é melhor, esse país é melhor. O povo, o ser humano com quem você vai conviver. Porque é com ele que você vai fazer sociedade. Teus filhos vão pegar os valores daquela sociedade. O meu piá, ele já está fazendo gestos de uruguaio, assim, faz assim, que nem italiano, assim, sabe? Os uruguaios tem muito italiano e muito espanhol aqui, né? Ele parece um uruguaio com várias coisas, assim, mas eu vejo, assim, o povo, no geral, um povo cortês, educado, é um povo que tem muita empatia e pensa, e pouco egoísta. Eles são um povo, assim, muito pensar nos outros. Eu quero isso pro meu filho, né? Eu quero isso para mim também. Então, assim, são várias coisas que você vai ter que ver. A praia vai ser um dos fatores. Uma das coisas que eu não gosto do Uruguai, que tem no Brasil, é que o Brasil tem muito mais opção de compras no Mercado Livre. A gente tem Mercado Livre aqui, mas são 1,5 milhão de pessoas na Montevidéu, 1,5 milhão no interior. Então não tem tanta coisa assim sendo oferecida, né?
Então, às vezes, assim, eu até estava falando com minha esposa que eu não achei ainda o café, a marca de café que eu gosto mesmo. Tem bons cafés, mas não é assim, eu sou meio lunático pro café, né? No Brasil, eu sabia no mercado municipal, tem uma vendinha, que eu escolho sul de Minas, Carmo, Belo Horizonte, vários tipos de café ali. E eu consigo, chegava recente, aquele cheiro de café, sabe? O café em grão, né? Então o café chega meio velho aqui, cara. Então não tem namorada perfeita. A única coisa é que não é que o Uruguai é um lugar fantástico, é que o Brasil está piorando muito rápido. Não é que o Paraguai é fantástico, é o Brasil está caindo num buraco. Ele está com problemas sociais, problemas de norte moral, a gente está com problemas fiscais, né? Uma sede fiscal muito grande e um problema até de privacidade, que é um problema, uma coisa que eu gosto do Uruguai é que eu não preciso declarar o que eu tenho da minha renda pessoal para o governo, né? Porque o governo vaza essas informações. Pode vazar, e dependendo do teu patrimônio, sei lá, vai que vaza para um tipo de grupo criminal, coisa assim, né? Então, eu acho que o Brasil está piorando muito nessa questão de segurança pública também, né? Então, nesse sentido, são várias coisas, cara, para tua fórmula. E você vai ter que vir, você tem que vir com um olhar, né? Não, tô trazendo minha família, minha pequena aqui e tal, como é que vai ser, como é que é. São vários fatores, tá? É muito pessoal, é muito pessoal. Eu tenho pessoas que foram para o Paraguai, se apaixonaram e estão muito contentes lá. É claro que eu também queria ter a conta de luz de $30, né? Que eu vi o pessoal postando no X, paguei $30 aqui, ar-condicionado ligado direto, né? Todo país tem algo muito bom para oferecer e uns problemas. E essa sintonia é fina. Uma coisa que eu posso dizer, no entanto, é que o aeroporto de Montevideo é 40 minutos. É vazio o aeroporto. Tem 10 voos por dia. Moderno pra caramba, super estiloso, novo, seguro, limpo, maravilhoso. E você vai lá e você passa a segurança em 15 minutos. Você chega do voo, tem lá a imigração, é 10 minutos, o atendimento perfeito. Então, se você quiser ir para Santiago, quiser surfar no Peru, se quiser fazer uma viagenzinha curta para fazer alguma coisa, é muito fácil fazer. Isso é muito bom. Perfeito. Cara, uma coisa que eu acho que faz sentido a gente aprofundar um pouco mais, que a gente acabou não aprofundando, beleza, tô quase convencido do Uruguai, parece um lugar legal, etc. Mas como funciona a questão de imposto em cripto no Uruguai? Ou seja, no Bitcoin principalmente, que aqui é um canal maximalista, eu sou bitcoinheiro, mas sei lá, às vezes a pessoa recebe em USDT. Entra como cripto, entra como dólar. Então, o imposto é territorial. Então, nesse sentido, é a mesma coisa que o Paraguai, é territorial. Você não tem como pagar. Eu já tentei pagar imposto aqui, não tem como. A receita deles chama-se DGI. Eles sabem que eu estou aqui, eu já estou aqui há 3 anos, nunca recebi nenhum aviso, nunca. Eu comprei agora um imóvel recentemente. Quando o dinheiro vem de fora, eles falam, obrigado, precisamos do seu capital, né? Eles não se interessam. Para eles, Bitcoin é um imóvel. Eles não entendem o Bitcoin ainda, né? No Paraguai, eu acho que as pessoas entendem melhor cripto, porque o Paraguai está fora do sistema bancário internacional, o que é bom e ruim. É bom porque você não está no CRS, é o sistema de reporting, mas aí você está meio como que um paraíso fiscal blacklisted do sistema Boomer Fiat. Então, isso é uma dádiva e um problema do Paraguai. Eu já tive clientes que não conseguiam abrir conta com o perfil fiscal paraguaio na Suíça, nos Estados Unidos, porque não caía, o KYC não batia bem. E o Uruguai já é mais aceito, né? Porque ele não é visto como um paraíso fiscal, embora quase seja um paraíso fiscal, porque você não paga imposto nada que vem de fora. Então, na parte de cripto, eles têm uma exchange pequena aqui, mas eles cobram uma taxa de 2% para as transações. Ok, eu acho meio salgado. Eu prefiro usar a Kraken, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma coisa de cripto, eu uso a Kraken que é 0,3%, mas como ID, meu KYC uruguaio, né? É isso. 0% de impostos territorial. Aconteceu fora do Uruguai. É até melhor fazer fora do Uruguai, porque ele fica mais claro que esse rendimento veio fora do Uruguai, né? A única coisa que tem como eles estão nos anos 90, eles não. Eu diria assim, se no Paraguai eles entendem o que é cripto para uma necessidade, no Uruguai eles não entendem ainda. Eles estão nos anos 90, lembra? Cripto, é um dinheiro que eu não consigo ver.
Cara, Uhum. eles pagam em nota de efetivo, chama de efetivo. Eles pagam em notas de peso ainda. Circula na economia muita nota em peso. A gente já está no Pix, a gente já está no virtual, né? No Brasil. Então, o que eu diria, assim, para quem está de cripto, o que eu ajudo a estruturar para os meus clientes é o caminho, se eles quiserem realizar, seja portfólio de ouro, ou ações, ou cripto, qual caminho eles devem fazer para trazer o dinheiro para o Uruguai, ou para manter na Suíça, ou para manter nos Estados Unidos. Para alguns clientes, eu monto uma LLC americana que tem sigilo total, eu faço ela se comunicar com a Kraken americana, 0% de impostos, ou a gente monta uma operação na Suíça junto com o KYC uruguaio, para realizar as trocas que ele quiser fazer lá, isso usando dinheiro fiat, né? Eu sei que tem muito maximalista que ele usa só já o CAS, esses cartões, né? Mas se ele quer pagar um condomínio, seja no Paraguai ou no Uruguai, ele vai precisar pagar com notas boomer, né? Notas antigas, né? Então, ainda precisa ter essa conversa, né? Eu diria assim, o Uruguai, você não vai ter nenhum problema, porque eles nem reconhecem que existe isso. Então, é como os índios, quando vieram as caravelas chegando à beira do mar, ali no Brasil, as caravelas portuguesas, eles olhavam para caravelas e não viam, não entendiam o que era aquilo, né? Não existia na psicologia deles, né? Então, o governo aqui, eles têm uma legislação básica para cripto, mas assim, eles realmente não se importam. O Uruguai só taxa o que está dentro do Uruguai. Se você montar um cafezinho na esquina aqui, cara, você vai ter que nota fiscal, um monte de coisa, blá, blá. Agora, se você opera de fora, traz dinheiro de fora, é completamente não estão nem aí, já faz décadas já. Desde o início do Uruguai já foi feito assim, porque o dinheiro vinha, o Uruguai sempre foi um posto avançado da Espanha distante, assim, e eles tinham que investir aqui para fazer algumas coisas, eles levavam muita carne para a Europa, né? Então sempre foi um posto avançado, assim, meio. É um tanto libertário até, sabe? Eu sei que o pessoal gosta de falar que é de esquerda, não sei o quê, mas eles são aquela esquerda empática, de pensar nos outros, não sei o quê, de natureza, mas assim, na parte do dia a dia, eles não se importam com você, cara. É aquele introvertido assim, cara, se você me deixar na minha, eu deixo você na tua. Eu não vou te incomodar, porque eu não quero que você me incomode. Então, tem muita coisa libertária aqui, cara. Muita coisa libertária. Esse é o sonho, né? Me deixa em paz que eu te deixo em paz. Eu acho que é a melhor coisa possível. Cara, eu esgotei as perguntas que eu tinha selecionado aqui para fazer para você. Tem alguma coisa que a gente deixou de fora? Alguma coisa que você acha que eu devia ter perguntado? Algo que é legal falar também sobre o Uruguai, sobre teoria das bandeiras como um todo? Acho que vale a pena só mencionar que seria interessante fazer. Você não precisa ficar no Paraguai, nem no Uruguai, em nenhum desses dois países. Você precisa ficar lá os 2 anos para renovar a identidade, né? Então você pode fazer a tua bandeira fiscal nesses países e voltar para o Brasil. Só que se você voltar para o Brasil, você está fazendo caixa 2, né? O jurídico mandou avisar que você tem que reportar isso aí, né? Embora alguns clientes decidam fazer um caixa 2, né? Isso é o livre-arbítrio deles, né? Mas é importante lembrar que o Uruguai ele não exige um tempo mínimo de residência. Você pode fazer o teu centro vital fiscal, residência fiscal no Uruguai, e morar em outros países. Só que se você ficar 6 meses na Itália, você vai engatilhar lá a residência fiscal lá, né? Mas se você, que nem você falou, ficar 4 meses em vários países, você não precisa ficar no Uruguai. Ninguém se importa. O Uruguai é totalmente assim, viva e deixe viver. Mas ele também morra e deixe morrer, né? Eles aprovaram a lei da eutanásia. O pessoal conservador não gosta muito disso. Eles permitiram o crime da eutanásia, é um pecado bíblico, né? Eu também tenho um lado religioso, mas eu também entendo assim, que a pessoa tem a liberdade de, minha vida está muito ruim, eu quero tirar minha vida, ok. É um debate filosófico daí, né? Mas eles são muito assim, não, respeitar as pessoas no seu quartinho, né? E o Mercosul, a única coisa boa do Mercosul, na minha opinião, foi que eles imitaram a União Europeia. Lembra aquela coisa que os governantes adoram imitar uns aos outros, né? Eles podem escolher onde eles querem morar. Então a gente pode ter residência em vários países aqui, não é um crime, não é uma contravenção você ter residência no Paraguai, Uruguai e Brasil, por exemplo, né? É claro que para fins fiscais é onde se passa 6 meses e um dia. Então, assim, o brasileiro não gosta disso. O brasileiro quer ouvir assim, eu quero dar um jeitinho e não pagar nada em imposto. Olha, a maneira está bem blindada mesmo, é realmente você ficar 6 meses fora do Brasil. Você não precisa ficar 6 meses no Uruguai, mas você tem que ficar 6 meses fora do Brasil, tá? Isso é bem importante. Acho que é Boa. isso.
Cara, então já vamos encaminhar para os finalmente. Queria agradecer muito pelo seu tempo. Acho que foi muito bom, assim, tipo, eu sempre tive interesse pelo Uruguai, assim, sendo bem sincero, desde a minha época de USP, portanto, mais centro-esquerda, Pepe Mujica, etc. É um país que sempre me interessou, sempre pareceu mais civilizado do que os outros países da América do Sul, né? A gente ouve falar que é a Suíça da América do Sul, e acho que o que você relatou aqui vai muito em linha com isso. Então, muito obrigado por tirar essa 1h20 para trocar ideia com a gente. Aquele abraço e até a próxima. Não, excelente, foi um prazer também, muito bacana conhecer você, muito bacana mesmo, é legal. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking Thank you.